Olá, começa agora pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública. E o nosso convidado de hoje é pecuarista, é advogado e é ex-prefeito de Araçatuba, Domingos Andorfato. Doutor Domingos, muito bom tê-lo aqui com a gente. O prazer é todo nosso, João. Estamos aqui à disposição para participar desse debate. Doutor Domingos, eu estive dando uma olhada na sua biografia e eu constatei que o senhor nasceu na cidade de Bilac, aqui na nossa micro-região, né, de Araçatuba. E eu queria exatamente saber como foi a sua infância no município de Bilac, como foi a sua convivência com os familiares naquela ocasião. Muito bem. João, eu nasci na cidade de Bilac, 16 de julho de 1940, não propriamente na cidade, mas no sítio, no córrego do Elísio. Meus pais eram cafeicultores e eu convivi neste sítio até quase aos 10 anos de idade, quando viemos aqui para Araçatuba. Foi uma infância pobre, uma infância voltada para as coisas do sítio, né? Onde eu tinha diversos amiguinhos, brincávamos, jogávamos bola de meia, amarelinha, aquela coisa própria de criança. Foi uma infância pobre, mas gostosa, muito feliz, e depois, quase com 10 anos, viemos aqui para Araçatuba. E o senhor falou que trabalhava numa lavoura de café, né? Seus pais eram cafeicultores. E como era essa lida, assim? Era para uma criança, era uma lida pesada ou naquele tempo vocês já estavam mesmo acostumados a lidar com esse tipo de trabalho? Não, era pesada a lida. Você tinha ajuda de 6 irmãos, né? Até então. 6 irmãos. Era uma lida pesada. Eu me lembro do meu pai, por exemplo, abanando o café, né? Com aquelas peneiras, um trabalho pesado, árduo. Uhum. E ele botava a meninada para ir junto lá, rastelar café, aquela coisa, um trabalho mais fácil, menos pesado. Tinha que participar para ajudar os pais? Tinha que participar. Não era fácil, não. Morávamos em um casebre, não era nem casa, uma casa de taipa, de madeira, bem rústica mesmo. Assim, uma infância muito pobre, viu, João? Bem paupérrima mesmo, mas gostosa, feliz com os meus pais, com os meus irmãos e com os meus amiguinhos lá da época. E como foi exatamente vir para Araçatuba? Meu pai, como surgiu essa oportunidade? Meu pai queria dar um estudo para os seus filhos. Bilac, naquela ocasião, não oferecia condições de estudo. Não havia no sítio escola municipal como hoje. Não havia. Então ele resolveu vir para Araçatuba. Veio para Araçatuba, encontrou emprego na antiga Casa Geraldi, e colocou a molecada para trabalhar, os meninos, eu, meu irmão João, aquela coisa toda. O primeiro emprego, aos 9 para os 10 anos, quando vim aqui, foi trabalhar na fábrica de Guaraná dos irmãos Varone. Eu ajudava a engarrafar Guaraná. Eu trabalhei naquela fábrica quase um ano, mais ou menos, quando o contador da fábrica, o Otacílio Venâncio de Carvalho, ele viu e falou, mas menino, você fazer esse trabalho, isso não é trabalho para você não. Não. Vai lá para o meu escritório. Ele viu no senhor um certo desembaraço? O que ele via de qualidade para exatamente levá-lo Eu acho que ele ficou com dó de ver a gente, criança com 10 anos de idade, engarrafando Guaraná. Aí ele falou, não, tem o meu escritório aqui, o escritório Colombo, em frente à fábrica dos irmãos Varone, ali na Praça Cristóvão Colombo. Ele falou, vai lá para o meu escritório, você vai trabalhar comigo lá. E aí eu fui para o escritório Colombo, trabalhei mais ou menos uns 2 anos lá com o Otacílio, e aí eu ia sempre no fórum reconhecer firma, aquele serviço de office boy. Quando o Geraldo Couto Moraes, inesquecível Geraldo Couto Moraes, falou, menino, eu estou precisando de um menino aqui para me auxiliar. Quer vir para cá? Falei, quero. Então, fui para o cartório do primeiro ofício, Geraldo Couto Moraes, trabalhei lá mais uns 2 anos, quando o Ulisses do Amaral Paulo do cartório de registro falou, menino, vem para cá para trabalhar para o meu cartório aqui, que estou precisando de um menino igual a você assim. E fui para o Ulisses, trabalhei no cartório de registro de imóveis como escrivão do júri, até 1965, quando me formei, bacharelei em Direito, e parti para a advocacia, onde milito até hoje, gosto da advocacia. Voltando um pouquinho no tempo, onde o senhor estudou aqui no município de Araçatuba? Eu estudei no José Cândido, eu me formei em 1951, depois eu fui para a Escola Dom Pedro II, o Joaquim Dibo. Fizemos lá o curso básico, o curso técnico em contabilidade, e depois eu fui para o Direito em Presidente Prudente, onde me formei em 1965. Até então, a opção de Direito aqui no município ainda não existia? Não existia. A única opção era Bauru ou Prudente. E como no cartório existiam funcionários que cursavam em Bauru,
Então, eu e um outro rapaz cursamos Prudente para coincidir, não coincidir os horários. Quando um estivesse em Prudente, o outro estaria em Bauru. Para não... Havia, naquela ocasião, uns cursos chamados curso vago, né? Você fazia aqueles cursos fim de semana. E foi difícil conciliar os estudos com a capacidade financeira de viabilizar esses estudos de grau superior? Como o senhor lidou exatamente com a questão financeira para financiar seus estudos fora? Não foi fácil, viu, João? Hoje você tem que trabalhar também para poder custear. Claro. Né? Hoje você tem bolsa de estudo, mas antigamente não existia bolsa de estudo, não. Você tinha que pagar os estudos. E também não eram baratos, eram tão caros quanto hoje. Então, era muita dificuldade. E a gente... O meu pai trabalhava, recebia o seu salário, né? A minha mãe lavava a roupa para fora, também tinha um pouquinho de dinheiro para o lar. Eu trabalhava, meu irmão João trabalhava, meu irmão Tonico trabalhava, fazia aquele caixinha e ia pagando, atrasava às vezes um pouquinho ali, mas depois acertava e tal. Não foi fácil, mas graças a Deus vencemos. E meu pai conseguiu educar os 6 filhos, todos eles, se não curso universitário, né? Mais curso secundário, todos eles. A gente percebe nessa rápida retrospectiva que o senhor fez, principalmente da infância e adolescência, de onde surgiu exatamente essa superação, motivado pelo quê, para poder sempre melhorar de trabalho? O senhor começou como engarrafador de Guaraná, chegando até antes de se formar no curso técnico de contabilidade, a trabalhar em alguns escritórios de direito e até mesmo em cartórios, ou melhor, não escritórios, cartórios de direito. E como que o senhor fez exatamente para poder despertar o interesse dessas pessoas em convidá-lo para participar? Eu acho que foi o que o senhor tinha de diferencial? A responsabilidade. Eu sempre encarei tudo com responsabilidade, viu, João? Tudo com responsabilidade. Quando engarrafador de Guaraná, eu queria ser o melhor engarrafador lá, quando criança, com 10 anos de idade. Quando no escritório do Otávio de Carvalho, queria ser também o melhor. Enfim, eu acho que esse sentido de assumir as coisas com muita responsabilidade é que fez com que o Geraldo Couto Moraes, o Ulisses do Amaral Paula, visse naquela criança uma vontade de subir e estender a mão e deram a oportunidade. Ficaram, acho que se apiedaram, né, daquela pobreza extrema, assim, daquela vontade de vencer, e deram a mão. E a gente aproveitou essa oportunidade e, graças a Deus, hoje nos consideramos assim, bem realizados na nossa vida profissional. A sua vida de estudos coincide bastante com o início da sua vida conjugal, até porque foi nos bancos da escola que o senhor conheceu a dona Clarice Andorfato. Foi. E dona Clarice Guelfi até então, até se tornar dona Clarice Andorfato. Como foi exatamente, como o senhor a conheceu aqui no município de Araçatuba? Foi na escola do professor Dibo, a Dom Pedro II. O seu pai, inclusive, era professor nosso, professor de português, professor Sérgio Alves Pinto. Enérgico, duro. E ali a gente estava na mesma classe, a dona Clarice e eu. Nos conhecemos e antes mesmo de eu me formar em Direito, já no final do curso de Técnico de Contabilidade, nos casamos e estamos juntos até hoje, graças a Deus, uma vida feliz. E dessa união nasceram os 3 filhos, o Glauco, o Marcelo e o Klaus. Marcelo, Klaus, o Glauco, ele faleceu num acidente automobilístico aqui na cidade, em 1999. Tenho 7 netos, né? E estamos aí na luta. Tem o Klaus, que gosta de política, milita na política, né? A dona Clarice também gosta de política, milita em política. Inclusive, né? Ex-vereadores aqui do município. Ex-vereadores, dona Clarice, o Marcelo. O Klaus, ele gosta também de política, mas ele prefere mais participar da vida particular dele, não se envolver em política. Mas gosta, lê muito sobre política também. Entende política. Todos eles influenciados pelo pai, seja no campo da política ou até mesmo no campo empresarial, já que vocês possuem empresas com sede aqui no município? Sim. O senhor os incentivou desde cedo a trabalhar desde também? Desde cedo. Então você conhece aquele plano do seu pai? Desde cedo, já falei para eles, olha, a melhor terapia para tudo é o trabalho. Vamos trabalhar. E eles, graças a Deus, assumiram com responsabilidade. E todos eles são vitoriosos, estão aí tranquilos, graças a Deus, viu, João? A gente nota também que o trabalho ocupou boa parte do tempo, assim como o estudo também. O senhor tinha uma certa, não digo dificuldade, mas assim, não foi fácil, né? Conciliar trabalho e estudo. Havia tempo também para os passatempos, para os divertimentos, para a cultura? Não, João, não. Mesmo porque os meus pais analfabetos, eles, por exemplo, eram contra com que a gente participasse de um futebol. Eu me lembro que eu ingressei como mirim lá na antiga associação
associação cristã. Ali no Parque Safiote, tinha um time de futebol ali. E eu fui lá, procurei que eu queria jogar futebol. Mas fiquei 2 dias. No dia que meu pai soube que eu estava lá treinando futebol, deu a maior bronca. Falou, eu não quero, porque futebol é para vagabundo, futebol é para pessoas que não querem trabalhar, não sei o quê. Pode sair. E tive que sair. Então, havia esse preconceito. Esse preconceito havia. Hoje não, hoje você tem que incentivar, né, a criança a praticar um esporte. E era o seu esporte preferido, futebol? Era o futebol, preferido futebol. Aproveitando a carona, qual é o seu time de coração? São Paulino. Tá ruim o São Paulo, mas tudo bem. São Paulo de coração. São Paulo de coração. São Paulo de coração. Ok. Bom, é inevitável falar no casal Andorfato e não pensar tanto no Dr. Domingos, como Dona Clarice, o próprio Marcelo, e não pensar em política, principalmente política partidária, que é feita aqui no município de Araçatuba. Como iniciou exatamente a sua vocação particular para a política? Eu sempre militei na política desde quando no curso técnico de contabilidade lá no Joaquim Dibo. Disputamos, inclusive, a presidência do centro estudantil, aquela coisa toda. E em 1961, né, eu era janista roxo, quando surgiu o Jânio Quadros, o saudoso João Cuiabano, eu era amigo do João Cuiabano, então a gente militava politicamente. Chegou a ser secretário na ocasião? Cheguei a ser secretário do governo João Cuiabano. Secretário dos Negócios Jurídicos do João Cuiabano. Mas eu entendo que eu iniciei mesmo a minha vida política em 1966, 67, quando nós iniciamos a fundação do então MDB aqui em Araçatuba. E aí eu militei na política. Fundamos o MDB, eu fui candidato a vice-prefeito pelo MDB, naquela ocasião haviam 3 sublegendas. Quem era o cabeça de chapa na ocasião? O senhor foi vice-prefeito? Os 3, porque o MDB sempre foi um partido que internamente uma discordância total, desde o nascimento do MDB e até hoje. Então naquela ocasião o João Cuiabano queria ser o candidato, o Herci Antônio de Oliveira, que era o presidente do partido, queria ser o candidato, e o Franco Barucelli queria ser o candidato. E naquela ocasião, precisava de 4 votos, cada um para ser o candidato. E nós tínhamos o diretório que era com 12. 4 indicaram o Cuiabano, 4 indicaram o Barucelli, 4 indicaram o Herci Antônio de Oliveira. Muito bem. E os 3 não abriam mão da minha pessoa como vice. Então eu fui vice do João Cuiabano, fui vice do Herci Antônio de Oliveira e vice do Franco Barucelli. Mas durante a campanha era muito dificultoso você fazer um comício lá no Jussara, depois sair correndo fazer um comício para outra ala do MDB, lá no Planalto, depois uma outra lá no outro sentido, entendeu? E a gente então procurou unir os 3 num palanque só. Mas aí foi um desastre, porque aí foi pancadaria para tudo quanto é canto. Eles não se davam, o João Cuiabano, com o Herci, com o Franco, aquele... E nós fomos muito bem votados. Me lembro que naquela ocasião, eu com o Franco Barucelli, nós tivemos 14.760 votos, se não me engano, 14.760 votos. Perdemos por pouquinho para o Dr. Cotrim, entendeu? E mesmo porque também o Cuiabano, no final da campanha, já ele sentiu que não venceria, então ele recolheu, né? Nós tivemos quase 15 mil votos naquela ocasião. Depois eu fui candidato a prefeito em 1988, contra a dona Germínia, quase que chegamos lá. E em 92 eu fui candidato a prefeito e venci as eleições. A política vai fazer parte do nosso segundo bloco de discussões. Neste primeiro bloco, nós pudemos falar sobre os aspectos familiares, os aspectos de formação profissional do nosso convidado especial de hoje, que é o Dr. Domingos. E no próximo bloco, a gente fala sobre política. Eu aguardo você. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me vi
respiro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixa a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. De volta com o Identidade Pública, que traz como convidado especial de hoje o ex-prefeito Domingos Anderfato. Doutor Domingos, no fechamento do primeiro bloco, nós relembramos a sua eleição até então como prefeito de Araçatuba em 1993, período que o senhor governou, de 93 a 96. Como foram exatamente os bastidores dessa eleição? É um cargo que o senhor almejava há algum tempo, desde o início da sua militância política no final dos anos 60. Como foi exatamente chegar a ser prefeito de Araçatuba? Primeiro, João, você tem que ter a vontade, né, de ser alguma coisa. E eu sempre nutri aquela vontade, aquele desejo de me candidatar a prefeito para poder fazer alguma coisa pela minha cidade. Eu adoro a minha Araçatuba. Eu costumo dizer que eu gosto tanto da minha cidade que acho que não existe alguém aqui em Araçatuba que goste tanto quanto eu dessa minha Araçatuba. E quis ser candidato a prefeito. Tanto que em 1974, 76 por aí, eu fui candidato a vice-prefeito já com o pensamento voltado para ser prefeito, daí para frente. Depois, em 88, fui candidato a prefeito, perdi as eleições. Em 92, me candidatei novamente, vencemos as eleições. E sempre com aquela disposição de fazer alguma coisa pela nossa cidade. Um trabalho sério, como sempre pensamos em fazer. Agora, a origem de tudo isso aí é aquela vocação política, está no sangue da gente. Eu sempre militei em política, sempre gostei de política, e acho que a política faz parte da nossa vida e nós temos que incentivar principalmente os jovens, porque a situação desse país hoje, ela está assim, em razão do alinhamento do jovem para com a política. Nós precisamos incentivar o jovem. Eu sempre militei, sempre gostei, e tinha em mente algumas realizações na área educacional, na área da saúde, na área da infraestrutura. Eu tinha um projeto de governo na minha cabeça que eu queria implantar na minha Araçatuba. E essa vontade, essa disposição em implantar esse projeto é que motivou a batalhar, a sair, fazer composições com outros partidos aí, inclusive naquela ocasião nós éramos politicamente contrários, eu e o Genilson Sanches da Folha da Região, mas eu conversei com o Genilson, expliquei para ele o que eu gostaria de fazer pela minha Araçatuba, convidei o Genilson para vir conosco, indicando inclusive o vice, falei, você indica o vice. E o Genilson veio, se assumou a nós, vencemos as eleições e governamos por 4 anos. Na ocasião, seu vice foi o empresário Hélio Pereira de Souza. Hélio Pereira de Souza, indicado pelo Genilson, né? E fomos prefeito aí por 4 anos, e procuramos fazer aquilo que a gente entendeu
de necessário para a nossa Araçatuba. Demos uma impulsionada assim. Numa rápida retrospectiva, quais as principais realizações das quais o senhor se orgulha como ex-prefeito de Araçatuba, iniciadas e concluídas até na sua gestão? Muitas obras fizemos, viu, João? Graças a Deus. Eu reputo assim, a principal obra foi a continuação da retirada dos trilhos, né? Nós retiramos os trilhos da cidade, mas foi um trabalho, a retirada dos trilhos, que ele não é só um trabalho nosso. Todos aqueles que nos antecederam contribuíram para com a retirada dos trilhos. O pontapé inicial da retirada, ele foi dado pelo jornalista Jeremias Alves Pereira, que era dono da tribuna da Noroeste. Ele tinha a tribuna ali na Duque de Caxias, pertinho da linha do trem ali. E ele vendo todos os dias os trens manobrarem e atrapalharem, aquela coisa toda, ele fez um artigo bem fundamentado dizendo da necessidade da retirada dos trilhos. E aquele foi o pontapé inicial. Os políticos encamparam essa ideia, então todos aqueles prefeitos e vereadores que exerceram cargos depois desse artigo na tribuna da Noroeste, são responsáveis pela retirada dos trilhos, que culminou conosco. Nós fizemos a última viagem do trem que fazia o trajeto Bauru-Corumbá, né? E na nossa gestão fizemos diversas obras. Por exemplo, eu me lembro uma obra importante, o Sítio Escola, que agasalhou centenas de crianças, de jovens que estavam aí na Rua da Amargura, né? Nós fizemos, João, nunca na história da Araçatuba ninguém fez tanto asfalto e do bom como na nossa gestão. Nós fizemos 1.400.000 metros quadrados de asfalto. 1.400.000 metros quadrados. As administrações que nos antecederam sempre faziam 300, 400, acho que não passou de 400.000 metros quadrados. Nós fizemos 1.400.000 metros quadrados de asfalto. Construímos 19 escolas municipais infantis. Havia um déficit grande de sala de aula para essa criançada, as creches. Entregamos 19 escolas municipais infantis. Né? Trouxemos para cá a bomba de cobalto. O pessoal que tratava câncer tinha que se deslocar para Barretos, a Jaú, a São Paulo. Batalhamos, insistimos, construímos com recursos da comunidade o centro de radiologia que está até hoje aí. Trouxemos a bomba de cobalto importada da França, que hoje parece que venceu a pastilha, não querem trocar a pastilha, há uma briga aí. Nós precisamos do acelerador linear, tudo bem, mas enquanto isso precisaria tocar essa bomba de cobalto, que ela ainda funciona, para poder amenizar o sofrimento desse pessoal que está indo tratar lá em Barretos ou Jaú. E, enfim, foi na área do esporte, né? Nós tínhamos um compromisso de levar o nosso AIA, a divisão maior do futebol de São Paulo. Batalhamos, insistimos, fomos presidente do AIA e conduzimos a equipe ao futebol maior de São Paulo. Ele permaneceu durante 6 anos como no futebol de elite, vindo para cá o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, todos jogar com o nosso time. Enfim, foi uma série de trabalhos voltados para a área educacional, a área da saúde, a área do esporte, a área da infraestrutura. Eu me julgo assim, realizado com esse trabalho. Agora, são incontestáveis também as adversidades que todo homem público enfrenta a partir do momento que se dispõe a enfrentar um cargo no Legislativo ou até mesmo topar um cargo no Executivo, como o senhor foi chefe do Executivo aqui no município de Araçatuba. Como o senhor viu e como o senhor lidou exatamente com essas adversidades, tanto de origem administrativa quanto dos adversários, que, de certa maneira, é tradicional em Araçatuba haver esse trabalho de colisão, de choque, né, entre situação e oposição. Como o senhor lidou exatamente com isso? Chegou a abalar, chegou a desmotivá-lo em algum momento, ou o senhor lidou tranquilamente em relação a isso? Não, João, eu tive oposição, é claro, todo prefeito tem oposição, todo governante tem oposição. Mas a gente procurou conviver bem com a oposição, atendendo na medida possível. Naquela ocasião, eu me lembro que o PT, né, ele tinha a bandeira do social, mas nós fizemos assim um grandiosíssimo trabalho no social, você sabe disso, aquelas operações de cataratas, cobertores. Na ocasião, Dona Clarice era secretária Dona de Ação Clarice Social. Era secretária da Ação Social, os casamentos comunitários, entrega de cestas básicas, enfim, neutralizamos o PT, que era um adversário nosso. Tínhamos também como adversário o casal Venturoli, mas que sempre nos respeitou e nós também sempre os respeitamos.
e Araçatuba deve muito ao casal Vitoroli, isso é indiscutível. A gente também procurou neutralizar, de maneiras que a Câmara, né? Eu tinha, não a tropa de choque, como teve aí esses dias. O senhor tinha maioria na Câmara? Mas eu tinha maioria na Câmara, sim. Mas um tratamento respeitoso para com a Câmara, né? A gente, antes de mandar os projetos para a Câmara, a gente discutia e consertava aqui, consertava ali, com ideias dos próprios vereadores, de maneira que o projeto já ia para a Câmara praticamente redondinho, apto a aprovar. E isso foi um trabalho que neutralizou toda e qualquer oposição, entendeu? Mas oposição houve, é claro. Desgastou politicamente? Não, o único episódio que me desgastou foi aquele episódio que vocês sabem, eu fui candidato, não à reeleição, porque em 1996 surgiu o movimento da reeleição do Fernando Henrique, mas ele segurou isso para não ter prefeitos na reeleição e só aprovou em 1997 para ele, né, Fernando Henrique. Então eu não pude sair candidato à reeleição. Eu tinha um compromisso com o Maluli de apoiá-lo, apoiamos o Maluli. Não venceu a eleição, porque houve uma dissidência, um racha com o meu filho Marcelo, com o Maluli, aquela coisa toda que a cidade conhece. Mas, na eleição seguinte, eu já não tinha mais o compromisso com o Maluli. Eu tinha o compromisso de apoiá-lo e apoiei. Então, eu me lancei candidato, e ele também se lançou candidato. E pelas pesquisas, eu estava com a eleição ganha, eu estava lá longe, e ele estava lá embaixo. Só tinha o meio de me barrar. Seria minha cassação. E ele mexeu os pauzinhos em Brasília, ex-deputado federal, né? Mexeu os pauzinhos lá e cassou os meus direitos políticos e me barrou de ser prefeito novamente. Mas isso é coisa do passado e não vamos nem mais pensar nisso. Doutor Domingos, o senhor pretende ser candidato nas próximas eleições municipais de 2010? Pretendo, João. Eu ainda tenho muito que fazer pela minha cidade. Desculpe, em 2012, né? 2012. Pretendo sim. Eu estou filiado ao PSDB, né? Mas tenho convite para voltar ao PMDB. Eu fui convidado pela alta cúpula lá do partido em São Paulo, querem que eu vote para o PMDB para ser o candidato do partido aqui em Araçatuba. Eu estou disposto a, uma vez mais, colocar o meu nome à disposição, disputar com os que querem também disputar dentro do próprio partido, se eu for para o PMDB, estamos aí estudando, pensando. Mas eu quero disputar, seja no PSDB, seja no PMDB, disputar a convenção e, vencendo, disputar a eleição para voltar a trabalhar pela nossa Araçatuba. Então o senhor pretende ser candidato? Pretendo ser candidato na próxima, sim. E, claro, como executivo, como chefe executivo. Como executivo. Eu nunca gostei de legislativo. Como prefeito, tive convites para ser candidato a deputado estadual, para ser candidato a deputado federal. Nunca quis e não quero, não tenho a mínima vontade de ser deputado. Acho que o legislativo não tem o que oferecer assim, né? Eu gosto de realizar. Okay. E para realizar, só o executivo. Doutor Domingos, foi muito bom recebê-lo aqui no Identidade Pública. Muito obrigado, João. Eu que agradeço, viu? De coração. E peço a Deus que ilumine vocês, que continue com esse trabalho, que é um trabalho que vem de encontro aos anseios da nossa Araçatuba. Um trabalho assim que educa, um trabalho que traz à tona, né, coisas que a cidade precisa saber. Obrigado a você. Ok, o Identidade Pública de hoje recebeu como convidado especial o pecuarista, o advogado, o empresário e ex-prefeito de Araçatuba, Domingos Andorfato. Até o próximo programa.